Olá, ser de luz. O meu nome é Deisiane Martins. Eu sou taróloga, terapeuta akáshica, professora e psicanalista em formação. E eu tô aqui hoje para falar sobre um tema essencial no despertar espiritual: a ferida da rejeição no divino feminino. Como ela é ativada e, o mais importante, como curá-la, como transmutá-la. Lembrando que transmutar é entender o que se está sentindo, deixar aquilo doer e ressignificar isso dentro de nós. Se você está na jornada do despertar espiritual, seja dentro da conexão de chamas gêmeas ou não, essa ferida precisa ser curada para que você possa integrar o seu feminino e masculino internos. Como divinos femininos, o nosso ego ele está no masculino. E isso nos faz rejeitar o nosso próprio feminino, dificultando o acolhimento e a expressão emocional. Por isso, fique até o final do vídeo. Nós vamos falar também sobre a noite escura da alma, um momento essencial para essa cura. Eu sinto que muitos de vocês aqui já passaram por ela, e é aquela coisa, gente, sempre a gente está passando por uma nova, porque isso implica também em crescimento, em novos despertares. Se a gente está aqui crescendo, evoluindo, a gente tem que passar por outras noites escuras, porque elas vão trazer entendimentos, e esses entendimentos, elas vêm a partir de incômodos que a gente começa a olhar para aquilo, se antes a gente não estivesse olhando, tá? Como a ferida da rejeição é ativada aqui na Terra? Essa ferida, ela se ativa inicialmente na relação com a nossa mãe biológica. Ela é ativada aqui, mas não criada aqui. Já vamos falar aqui sobre a origem cósmica da ferida da rejeição. Os padrões de rejeição e desvalorização do feminino são passados de geração para geração. Então, se você for observar aí, essa questão da rejeição, ela foi vivenciada também da sua avó, minto, da sua mãe com a sua avó. E no mesmo sentido que você se sente rejeitada por sua mãe, rejeitado, sua mãe também se sente por você. E é importante também ressaltar que muitas vezes a gente não se dá conta desse sentimento de rejeição. Algumas pessoas, a gente cresce negando isso, negando esse incômodo. E essa relação aí, esse espelhamento com o nosso divino masculino, é o que vai dar um start, para a gente começar a olhar para isso, olhar para essa relação aí com o pai e com a mãe, que é a primeira camada aqui para curar essa ferida da rejeição. Os padrões de rejeição e desvalorização do feminino são passados de geração em geração, como eu disse. Muitas vezes repetimos os comportamentos das nossas mães, inconscientemente tentando honrá-las, mesmo que isso signifique perpetuar dores. Isso não significa que a gente faça isso de forma consciente, de maneira alguma, gente. Tudo isso está no nosso inconsciente, a gente não entende porque que a gente está vivenciando um relacionamento tão escasso um atrás do outro. Na verdade, a gente está honrando essa mãe conscientemente por amá-la demais. E a gente quer se sentir aprovada por ela. Então, nesse ponto aqui, é como se a gente olhasse assim: poxa, mãe, veja, olha como eu sou como você. Tô vivendo, tô repetindo a sua vida. O casamento, o tratamento aí com os filhos, tô fazendo as mesmas coisas. E isso reflete em nossos relacionamentos. Nós buscamos parceiros que reforcem essas dinâmicas e evitamos qualquer situação que nos faça sentir rejeitadas. Essa necessidade de aceitação nos torna escapistas. A gente está sempre fugindo ali das situações, mesmo que a gente não perceba. A gente termina com a pessoa antes dela nos deixar. E a gente evita de se entregar antes de ter certeza que o outro sente, buscamos validação externa. Então, por exemplo, eu estou sempre aqui procurando leituras de tarô para saber o que que ele sente por mim, para ver se eu posso dar um passo. Eu fico observando para ver como a pessoa me trata, o que que ela fala, porque aí sim eu posso dar um passo adiante. Isso significa que a nossa energia feminina está ferida. O espelhamento com a chama gêmea intensifica tudo isso. O divino masculino, ele não nos rejeita, mas os seus movimentos acionam essa ferida profundamente. No mesmo sentido, a questão aí com a mãe biológica, tá, gente?
Isso não quer dizer exatamente que ela nos rejeite, mas é a forma como a gente sente, lembrando que eles sempre fazem isso para nos ajudar. A nossa mãe, o nosso a nossa contraparte, as outras pessoas com as quais a gente convive, que seja aí no trabalho, que seja aí no âmbito de amizades. É sempre importante lembrar que eles são espelhos, eles estão apenas mostrando, o externo está mostrando como você se trata internamente, tá bom? A origem cósmica da ferida da rejeição. Essa ferida, gente, ela começa muito antes do nascimento. É no momento lá da criação da nossa alma, lá na fonte. O ovo cósmico da chama gêmea se divide. O divino feminino é ejetado, então logo cria-se ali a ferida da rejeição, ao passo que o divino masculino permanece. Então ele vai ficar ali sozinho e vai gerar nele a ferida do abandono. E isso aí tem a ver com toda a questão das mônadas, a questão da criação das almas. Essa separação molda a jornada da alma, que passa por diversas encarnações tentando integrar esse trauma. É por isso que quando encontramos nossa chama, a dor é avassaladora. O gatilho original da rejeição é ativado e faz a gente tem que olhar para aquilo de qualquer maneira. E na verdade, o que dói aqui com a nossa chama, não é exatamente o que ela está fazendo com a gente, como eu disse. Na verdade, inicialmente, ela mostra pra gente ali essa ferida da rejeição aí com a mãe, então essa aí é a primeira camadinha aqui que a gente vai tirar aqui dessa ferida, essa questão com a mãe. Só que, coitada, também não é nem exatamente com a mãe. Isso tem a ver com a nossa falta de completude e a ferida, a falta que a gente sente em relação ao nosso Deus e à nossa deusa internos, que é exatamente nesse momento da criação das almas. Então é como se eu ficasse procurando e quisesse que o divino masculino tapasse esse buraco para mim. E na verdade eu estou apenas sentindo falta de mim mesma. Lembra que vocês são apenas uma única alma, tá? Como essa ferida se manifesta aí na relação com a chama gêmea? A intensidade da conexão acelera a ativação da ferida, e lembrando que se somos chamas gêmeas, gente, é porque é a questão de conseguir entrar nesse estado de gratidão, e todos nós conseguimos em um determinado ponto. Para alguns isso vai demorar meses, para outros anos, mas é entender que, poxa, que bom que você apareceu, porque nesse momento, gente, ó, é uma aceleração aqui, ó, de quitação, sabe, aqui de karmas. Então tudo pode começar com um encontro arrebatador, cheio de energia, mas de repente esse divino masculino vai se afastar. Ele soma, ele bloqueia o contato. Nesse momento nós somos forçados a encontrar, a confrontar a dor da rejeição, porque isso vai doendo. E como eu disse, muito provavelmente, isso aconteceu em outros relacionamentos e você, sabe, tampou ali o sol com a peneira e falou: "Ai, isso não doeu tanto", sabe, e ficou ali, ai, você não quis conversar sobre esse incômodo. Isso tem a ver também com muito com o comportamento aí que você está repetindo da sua mãe, que provavelmente também engole tudo, porque: "Ó, sou uma mulher guerreira, sou uma pessoa guerreira", e bola para frente. Só que dói tanto que não tem como desver. A iluminação, a ativação da expansão da consciência está tão em voga aqui que não tem como não lidar com isso. O problema é que inicialmente nós não queremos reconhecer essa dor, o ego resiste. Eu rejeitada? Jamais, jamais. Mas aos poucos percebemos que a ferida está lá, e negar ela não vai fazer desaparecer. Se o divino masculino engata outro relacionamento, por exemplo, o impacto pode ser ainda mais forte. Mas esse afastamento não é sobre ele, é um espelho da nossa própria rejeição interna. Então, o que que acontece quando ocorre essa separação aí? O divino feminino, que tem como ferida principal a rejeição, que tem aí essa ferida num grau maior, vai entrar aí na noite escura da alma, que por sua vez, esse divino feminino já passou aí por 3, 4 noites escuras da alma aí. Essa aqui é dolorosa.
É o momento em que essa dor se torna insuportável e, por mais difícil que seja, ela é necessária. Esse sofrimento nos obriga a olhar para dentro, a identificar e acolher a nossa própria rejeição. Quando conseguimos reconhecer essa dor sem fugir dela, a gente começa a transmutá-la, como eu disse lá no início. Eu começo a olhar para isso, todo o colo que eu não tive lá na infância, eu vou me dar. Eu vou me permitir chorar, sabe? Oxe, oxe, vem aqui, vem aqui. Vou chorar, vou entender, falar o que que você está sentindo e vou me perdoar. Me perdoar. A cura verdadeira acontece quando paramos de buscar validação externa e começamos a nos dar o amor que tanto desejamos. E por que que isso é tão difícil? Aí para os divinos femininos, essa questão da rejeição, porque a gente está sempre associando aqui, fazendo a associação de amor à dor. E isso começa, como eu disse, lá na infância. Amor à culpa. A criança vendo ali toda a dinâmica ali da casa dela, com essa mãe, dessa mãe, do casamento aí dos pais, da família, ela começa a nutrir sentimentos negativos por aquelas pessoas, por essa mãe. Ela fala assim: poxa, eu não gosto de ser nela, não gosto de ser tratada assim. Mas tudo isso é no inconsciente da criança, gente, nem ela tem dimensão que ela não tá gostando daquilo. Só que aquilo fica ali, ó, enraizado no seu inconsciente. Você cresce, é como se a gente só crescesse o corpo, mas o nosso jeito de sentir, ele ainda é infantilizado. Ainda é infantilizado. Então, o que que vai acontecer? A gente vai começar a sentir culpa por ter sentimentos tão negativos sobre essa mãe. Então eu começo a falar para mim que você é um menino mau, você é uma menina má, você não merece amor. Então eu dou um jeito de quê? De sempre rejeitar o amor. Pensa na energia do amor, na energia feminina aqui, como uma energia da mãe, aquela que gera o bebê, que tem a nutrição, ela tem tudo isso. Ela gera, ela multiplica, ela gera vidas. Se no meu coração, porque é com o chakra cardíaco que a gente cocria, tem sentimentos negativos em relação ao amor, eu estou associando amor à culpa, mesmo que eu ainda não saiba disso, está escondido no meu inconsciente. O que que eu vou multiplicar? Somente esses relacionamentos, gente. Por isso que um relacionamento é igual ao outro aí. Eu sempre estou vivenciando a rejeição. A rejeição nenhum dura, nenhum fica, nem nada, nada. Estou associando a culpa porque lá no fundo eu não entendo que isso faz parte de mim. E eu não entendo como lidar com isso. Então, se você está passando por isso, saiba que esse processo ele tem um propósito, que é o despertar do feminino sagrado, que só acontece quando a gente aceita e integra essa experiência. Então, o primeiro passo aí para você curar essa ferida é justamente se acolher. De que maneira, começa a pensar aí de que maneira que você está honrando a sua mãe inconscientemente, agindo exatamente igual a ela nos seus relacionamentos amorosos, como eu disse, aí na relação com os filhos, nas amizades, no trabalho. Você tem pegado muito pesado com você? Você se critica muito? Tudo isso é autorrejeição. Quando eu, por exemplo, tenho desafios aqui na vida profissional e eu sempre sinto que eu não sou suficiente para aquilo, então eu não me sinto merecedora de receber. Lembra que da energia da mãe, a energia do recebimento. Logo, eu também não me sinto merecedora de receber amor. Por quê? Porque, principalmente se você foi criada em um ambiente onde havia muita rigidez ou havia excesso aqui de atenção, onde você se sentia sufocada e não podia ser exatamente quem você era. Parece que estava sempre ali em cima, e você tinha que performar perfeitamente. Isso é cansativo. Então, é se acolher e se observar. Se observe aí no dia a dia. Em que momentos que você está se auto-rejeitando? Observe as dinâmicas aí com os seus amores, com os seus familiares, com as suas amizades. Muitas vezes o que as pessoas estão fazendo
Aí você fala assim: "Ai, fulano não quis sair comigo, fulana lá, ó, saiu com a fulana e não me chamou as amizades, ó, a questão do trabalho. Olha lá, fulano recebeu um cargo maior ali ou não, recebeu determinada tarefa ou não. Olha a ferida da rejeição vindo juntamente com outras feridas aí que vamos falar ao longo dos outros vídeos. Ferida da injustiça, por exemplo, isso o externo não se esqueça que o externo está sempre te mostrando a forma como você se sente, tá bom? Então, pra gente terminar aqui, me conta aí nos comentários, você sente que essa ferida se manifesta na sua jornada? Como você tem lidado com ela? Vamos trocar experiências e nos apoiar nesse processo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal e gratidão por estarem aqui. E até o próximo vídeo. Um abraço.